Pessoal, último vídeo desta série, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre o espectro e demonstrar algumas coisas importantes. A gente caracteriza as autofunções de um operador de acordo com o seu espectro, tá? Lembre-se que o espectro é um conjunto de todos os autovalores, né? Cada um tem uma ou mais autofunções associada a ele. Bom, o espectro discreto, se o espectro é discreto, significa que eu tenho autovalores separados entre si por valores proibidos de energia. Por exemplo, então, no caso lá do oscilador harmônico quântico, eu tinha um espectro, né, lembre-se que eu tinha um operador hamiltoniano, função igual a E, função. E alto valor. Psi, né, são os psiNs aqui, né, autoestados, né? E eu tinha, e o EN, né, eu tinha apenas alguns valores, né, no caso do oscilador harmônico era H cortado ômega N mais meio. São valores discretos separados por valores proibidos. Não é qualquer energia permitida para os autovalores, né? Tem lá o certo espectro discreto, tá? Então isso é um espectro discreto. Quando isso acontece, as autofunções são normalizáveis e cada autofunção é fisicamente realizável. Então, naquele caso lá, por exemplo, do espectro do hamiltoniano, né? Os estados estacionários, né, ou as autofunções do hamiltoniano são estados fisicamente realizáveis. Dá para colocar uma partícula em um dos estados estacionários ou um dos autoestados do hamiltoniano. Dá para fazer isso. Quando acontece um espectro discreto. Outra possibilidade é o espectro contínuo, como no caso da partícula livre, né? Ou da partícula que tenta atravessar uma barreira de potencial. Nesse caso, tem um espectro contínuo de autovalores, né? Pode ser qualquer energia, né? Por exemplo, no caso do hamiltoniano. Essas autofunções não são normalizáveis, então elas não são fisicamente realizáveis. Apenas combinações lineares desses estados são fisicamente realizáveis, tá? Além disso, alguns operadores têm espectro misto, como no caso da partícula que tenta atravessar um poço finito, né? Lembre-se da última aula. Se eu tenho uma partícula que tenta atravessar um poço, parte do espectro vai ser discreto, onde a energia é negativa, e parte contínua, onde a energia é positiva. Então esse é um espectro misto. Tá? Então, por exemplo, né, espectro discreto, problemas que a gente já viu, ó, poço infinito, oscilador harmônico. Espectro contínuo, partícula livre, barreira, algumas partículas subatômicas em espalhamento, tá? Quando a gente tenta coloca essas partículas sobre um potencial com barreiras e poços para tentar prendê-las, elas podem ter um espectro contínuo. E misto, poço finito, como a gente viu, né? Átomos, moléculas, sólidos, um átomo, por exemplo, né? Você tem aqui um núcleo e elétrons, né? Esse elétron pode estar ligado ao átomo, claro, isso aqui é uma representação clássica, mas ele pode estar ligado formando um átomo neutro, né? Mas ele pode ser ionizado, esse elétron, né? Ser mandado para longe do átomo. E aí ele tem um espectro contínuo, qualquer energia ali é possível. Então, elétrons livres, por exemplo, quantum dots, tem estados mistos. Tudo bem, gente? Se você não sabe o que é quantum dot, dê uma fuçada aí no Google, tá? Que você descobre. Bom, vamos fixar as ideias para este curso, tá? No espectro discreto. Sobre o espectro contínuo, tem aqui os slides, o livro do Griffiths discute a respeito, mas não dá tempo de falar nesse curso, infelizmente, tá? Principalmente dessa maneira online. Então eu prefiro, para manter a coerência com o tempo e com o grau de profundidade que a gente vê as coisas, eu vou deixar isso de fora, tá? Se você quiser, depois me pergunta, manda dúvidas aí pelo correio, beleza, gente? Vamos falar então focando no espectro discreto, tá? Para o espectro discreto, tá? Eu vou deduzir aqui com vocês dois teoremas importantes. Todos os autovalores, o primeiro deles, né? Todos os autovalores de Q são reais. Bom, Q é um operador hermitiano com espectro discreto. O teorema 1 está dizendo que todos os seus autovalores são reais. No último vídeo eu supus que fosse verdade. Lembre-se da resolução ali onde tinha um lambda, estrela, eu tirei o estrela do lambda, né? Porque eu disse que seria real e disse que ia demonstrar, né? Tá aqui a demonstração daqui a pouco. O segundo teorema é o seguinte: autofunções correspondentes a autovalores distintos são ortogonais. Ou seja, né, se eu tenho um operador Q, ele pode ter várias autofunções. Vamos dizer que F1 e F2 são autofunções desse operador. Então, F1, F2 é zero.
Tá? F1 corresponde a um alto valor lambda 1. F2 corresponde a um alto valor lambda 2, né? São autofunções que correspondem a autovalores diferentes, tá? F1, F2, produto interno, 0. Isso é importante, por exemplo, para quê? Lembrem-se que quando a gente resolvia a equação de Schrödinger independente do tempo, ó, né? A gente estava encontrando os autofunções e autovalores do Hamiltoniano, né? De um operador hermitiano. Eu não demonstrei que o Hamiltoniano é hermitiano, mas como ele representa a energia, né? Ele é hermitiano. Dá para demonstrar isso. Vocês podem depois tem alguns exercícios aí para vocês fazerem, tá? O operador H hamiltoniano é hermitiano. Então ele tem autofunções e autovalores reais pelo primeiro teorema, né? Autovalores reais e autofunções correspondentes a autovalores diferentes são ortogonais entre si. Ou seja, né? Ó, psi n psi m é igual a 0 quando n é diferente de m. O que é isso aqui, né? Quer dizer, esse produto interno, né? Psi n, psi m, é a integral de psi n conjugado psi m dx. Antes eu demonstrei isso no caso do poço infinito, eu disse que era verdade para o caso do poço do oscilador harmônico e falei que ia demonstrar que isso aqui dava 0 quando n é diferente de m em qualquer situação, tá? E realmente é, tá? Daqui a pouco eu vou demonstrar. Quando n é igual a m, é 1. Ou seja, é normalização, né? Tudo bem? Isso então, portanto, né, é o delta de Kronecker, né? Na verdade, delta nm. Tá? Quando n é igual a m, dá 1, normalização. Quando n é diferente de m, dá 0, é a ortogonalidade. Tá bom, gente? Vou parar aqui por este vídeo. Eu disse que era o último, mas já está longo. Na sequência, eu vou demonstrar estes dois teoremas e falar sobre o axioma que está aqui, tá? Até daqui a pouco, gente. Valeu!